Filipenses 2, a partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez invocar o santo nome do Senhor em oração, suplicando a sua assistência, o seu favor. Bendito Deus, eterno Pai, quem é suficiente para essas coisas? A palavra está diante de nós, como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes. Dá-nos, ó Pai, temor e tremor diante dela, total reverência, submissão, desejo sincero e ansioso de implementar na prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu não és como os deuses falsos que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, mas tu és um Deus que se revela, que ouve a nossa oração, mas sobretudo que fala conosco. Continua a falar conosco, ó Pai, nessa noite. Concede-nos o teu Santo Espírito, ó Deus, para que a tua palavra produza aqueles efeitos salvíficos, santificadores, regeneradores, purificadores na nossa vida. Sem o teu Espírito Santo, ó Pai, a palavra será para o nosso juízo. Ó Deus, nos abençoa. Abençoa a mim que falo, que possa falar da tua parte. Sustenta-me na minha fraqueza e abençoa a congregação, para que todos, ó Pai, possamos ouvir com fé, tremendo diante das tuas ameaças, obedecendo os teus mandamentos e abraçando as tuas promessas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, assim te oramos mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem apresentado aos filipenses a visão dele, a visão do próprio Deus para aquela igreja. Embora os filipenses já fossem cooperadores do evangelho juntamente com o apóstolo Paulo, ainda algumas coisas precisavam mudar. O testemunho deles necessitava de mais poder e a segurança da salvação precisava ser mais firmemente experimentada. Ao invés de murmuradores e briguentos, desunidos, os filipenses precisavam ser filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Precisavam brilhar como luzeiros nesse mundo de trevas, apontando o caminho para o Senhor Jesus Cristo, preservando firmemente a palavra da vida nos seus lábios. Paulo queria que eles se ocupassem mais com a palavra da vida do que com a palavra da discórdia. Que eles se ocupassem mais com a glória de Cristo do que com as faltas dos irmãos. Que eles vivessem mais com humildade, ao invés de se apegar à soberba. Para obter esse fim, para que, de fato, os filipenses implementassem e se conscientizassem de que precisavam mudar em muitas áreas da sua vida, o apóstolo Paulo, nós vimos nas últimas exposições, tem inundado
os filipenses com argumentações de todos os lados para que eles de fato compreendessem a importância da vida de santidade. Isso desde o capítulo 1, a partir do verso 27, onde o apóstolo Paulo começa essa grande sessão de exortações diretas para com a vida dos filipenses. Ele argumentou no verso 27, nós vimos que havia um modo digno de se viver de acordo com o evangelho. De modo que ele fala que é preciso viver de forma coerente com a nossa cidadania celestial. No verso 28, ele fala de que viver piedosamente servirá para nós como uma prova evidente da nossa salvação. No verso 29, ele fala que padecer por Cristo não é um sofrimento, não é um peso, mas é uma graça imerecida. É um privilégio sofrer pelo Senhor. Já entrando no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo apela à experiência dos filipenses. Se de fato eles são crentes, diz Paulo, se de fato eles experimentaram algo do amor de Cristo, da consolação do Espírito, têm afetos de misericórdia, eles devem prosseguir e viver piedosamente. Eles deveriam completar a alegria pastoral do apóstolo Paulo, quando ele fala: completai a minha alegria, vivendo em união, para que a minha alegria não seja incompleta. Ele mostra de forma magnífica o supremo exemplo de Cristo, a sua obediência até a morte de cruz, seguido da sua exaltação, dando o exemplo de Cristo como se fosse uma vida de total obediência, uma vida abnegada em todas as coisas, uma vida que espera a recompensa da parte de Deus. Mostra a exaltação que se segue à humilhação. Ele nos encoraja falando que o poder para viver em santidade vem de Deus, no verso 13. É Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ele fala dos benefícios da santidade. A partir do verso 13, do verso 15, ele fala que, vivendo em santidade, sem murmuração, iremos resplandecer como luzeiros nesse mundo em trevas. Iremos apontar o caminho para Cristo. Iremos preservar a palavra da vida. Teremos um testemunho poderoso perante o mundo. Tudo isso, meus irmãos, argumentos sobre argumentos, para nos convencer de forma cabal de que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que devemos fazer tudo sem murmuração e sem discórdia. Que devemos viver dignamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Argumentos sobre argumento, argumentos irrefutáveis, para convencer de que a melhor coisa que devemos fazer com a nossa vida é entregá-la totalmente como sacrifício de aroma agradável a Deus e viver para Ele. E antes de adentrarmos no corpo da passagem que vamos considerar ainda na introdução, eu quero já aplicar e já lhe perguntar, em face das exposições que temos feito dessa passagem já ao longo de algumas semanas, talvez meses, você tem se sentido encurralado, pressionado, sem argumentos para de fato buscar a santidade com todo o vigor da sua vida? Você já percebeu de que não há escapatória senão um caminho de santidade e de total devoção ao Senhor? De que não podemos estar indiferentes perante o supremo exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se exaltou, que foi exaltado, que se humilhou, para nos dar o exemplo de como viver piedosamente? Você já está plenamente convencido e determinado a fazer mudanças na sua vida? O que se espera de todos nós é que estejamos na condição de filhos de Deus, irrepreensíveis, aguardando o dia de Cristo, na manifestação de todas as coisas. Porém, Paulo é um homem realista. Ele sabe que nem todos dariam ouvido às suas exortações, por mais convincentes que fossem, por mais contundentes que fossem as argumentações apresentadas do apóstolo Paulo para incentivar a vida de piedade. Alguns talvez
não produziriam os frutos. E então, meus irmãos, Paulo, sabendo disso, ele encerra essa sessão de exortações diretas aos filipenses com um último argumento, um último apelo, agora apontando para o seu próprio exemplo, que vemos aqui no final do verso 16. Ele diz: preserve a palavra da vida, como já disse lá desde o 14, fazendo tudo sem murmuração, para quê? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Para que todo o meu trabalho como apóstolo, como pastor dessa igreja, toda a minha dedicação, todo o sacrifício que fiz em favor da fé de vocês, não seja em vão. Produzam os frutos, desenvolvam a sua salvação, para que eu não me envergonhe na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, queremos considerar esta passagem, o finalzinho do verso 16 e também os versos 17 e 18, sobre o seguinte tema: servir a Cristo nunca é em vão. Servir a Cristo nunca é em vão. Meus irmãos, aqui nesse argumento final que o apóstolo Paulo apresenta para impulsionar os crentes a buscar a vida de piedade, a viver sem murmuração, sem contendas, a desenvolver a salvação, o apóstolo faz menção ao dia de Cristo. Aqui no verso 16 ele fala: façam tudo o que eu lhe disse, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que tinha muita consciência da eternidade. Ele era como Jonathan Edwards, que colocou nas suas resoluções para viver de acordo com a eternidade, que a eternidade estivesse estampada nos seus olhos e na sua mente, que ele vivesse para o céu. O apóstolo Paulo era um homem assim. Todas as suas cartas nós vemos, vez após vez, ele falando do céu, falando da expectativa daquele grande dia, o dia de Cristo, sendo esse o dia da volta do Senhor, o dia do juízo, um dia onde o Senhor Jesus iria completar a sua redenção. E nós, como crentes, quando pensamos no dia do juízo, especialmente nessa palavra juízo, nós pensamos com certo conforto. Nós pensamos com uma certa paz, com uma certa alegria. Isso, corretamente, como consequência daquilo que confessamos, a doutrina da justificação pela fé. Porque fomos justificados em Cristo, nós sabemos, não seremos condenados. O nosso mérito próprio não entrará na equação para o Senhor determinar o nosso destino eterno. A nossa confiança está nos méritos de Cristo. É uma graça imerecida. Ora, a própria palavra diz isso. Se os irmãos olharem comigo em João capítulo 3, verso 18, nós lemos assim: quem nele crê, isto é, quem crê no Senhor Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Mais para frente, no capítulo 5 de João, verso 24, nós lemos uma outra declaração semelhante. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E, meus irmãos, esse é o nosso consolo. Essa é a nossa confiança. Que o dia de Cristo não haverá juízo para nós. Passaremos da morte diretamente para a vida. Por causa de Cristo. Por causa dos seus méritos, por causa do seu sangue, que rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós. Nos justificou. Isso é um conforto. Porém, Paulo, meus irmãos, tinha uma visão um pouco mais ampla daquele chamado dia de Cristo. Ele sabia que, por um lado, seria um dia
de consolo, um dia de grande paz, por causa dos méritos de Cristo que foram aplicados sobre ele. Porém, nós vimos em suas cartas, não só nessa passagem, mas em outras passagens, vamos ver mais adiante, uma certa preocupação do apóstolo Paulo para com o dia de Cristo. Para ele não seria apenas um dia de passar da vida para a morte, um dia de não entrar em juízo com Deus, mas ele sabia que naquele grande dia, o Senhor haveria de cobrar dele as suas obras. Haveria de prestar contas para com a vida que o apóstolo Paulo viveu. Paulo tinha uma clara consciência, não apenas da sua fé em Cristo seria considerada, não apenas de que ele estava unido a Cristo pela fé e, portanto, tinha o mérito de Cristo aplicado sobre ele, mas ele também sabia que a qualidade das suas obras seria avaliada naquele grande dia e que o Senhor iria lhe pedir contas. De modo que Paulo fala a respeito desse dia como um dia de sobriedade, um dia de conforto, mas um dia sério, onde mesmo os crentes haverão de comparecer na presença de Deus e prestar contas de como viveram. E ele fala aqui, por favor, Filipenses, preservem a palavra da vida, vivam santamente, para que naquele dia eu tenha algum motivo para que me gloriar. Veja algumas outras passagens comigo, onde o apóstolo Paulo dá essa mesma ênfase a respeito do grande dia do juízo. 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, veja o que o apóstolo Paulo fala, acompanhe com bastante atenção. Ele fala, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que o Senhor avalie a nossa vida, para que Ele avalie as nossas obras. Uma outra passagem, 1 Coríntios agora, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, agora falando estritamente do ministério pastoral, ele fala, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do mistério, ou do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Agora veja o que ele fala. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja, meus irmãos, como o apóstolo Paulo então compreendia o dia de Cristo. De modo que o dia da volta de Cristo era para o apóstolo Paulo certamente não um dia apenas de descanso, não um dia de tranquilidade, porque está revestido com a justiça de Cristo, mas um dia de prestação de contas, um dia solene, mesmo para crentes. Pois nesse dia compareceremos todos perante o tribunal do Senhor Jesus. Então, como apóstolo Paulo, como apóstolo e pastor, como tendo uma responsabilidade nas suas mãos de cuidar de uma igreja, o apóstolo então estava preocupado. Deus iria pedir para ver os meus frutos, iria cobrar um resultado do meu trabalho. E o fruto de um ministério, qual é? Se não vidas santificadas, se não vidas
que confessam o nome do Senhor Jesus e estão desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor? Senão pessoas que estão vivendo sem murmuração e sem contendas. Paulo queria ter esses frutos de vidas santificadas para que quando Cristo voltasse, ele apresentasse aqui, Senhor, o resultado no meu trabalho. E ele tivesse algo do que se gloriar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já disse, e até lemos aqui em 1 Coríntios, que é bem verdade, que o que é esperado de um ministro é que ele seja fiel. Os resultados não dependem propriamente do ministro. Ele precisa ser fiel e é isso que é o cerne do ministério pastoral. Pregar fielmente, executar os seus deveres com responsabilidade, de modo que a fidelidade no ministério produz paz de consciência, produz um senso de dever cumprido. Fiz com fidelidade aquilo que me era exigido. Porém, o que produz alegria não é meramente a fidelidade. A fidelidade produz paz de consciência, mas o que produz alegria no coração de um pastor, no coração de um apóstolo, é ver o fruto. É ver vidas santificadas. É ver o nome de Cristo sendo exaltado entre as nações. De modo que se não há fruto, ainda que haja fidelidade, para Paulo, ele pode dizer, o meu trabalho foi, em certo sentido, em vão. Eu corri inutilmente. Se não há fruto, não há motivo de alegria, não há razão para me gloriar na presença de Deus e não há satisfação. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz Paulo, para que naquele grande dia eu tenha do que me gloriar. Eu tenha do que me alegrar na presença de Deus. E saber que quando Ele pedir contas do meu trabalho, eu poderei apontar para vidas e dizer, é fruto do meu labor. Obviamente precisamos compreender que Paulo aqui não está se ensoberbecendo. Quando o Paulo fala em me gloriar, certamente Paulo, que é um homem teologicamente instruído pelo Espírito Santo, inspirado, ele não está se vangloriando de que ele vai apresentar os frutos do seu trabalho, daquilo que ele fez, e se orgulhar de um mérito próprio. Não, de modo algum. Paulo reconhecia que até o fruto do seu trabalho vinha da graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10, ele fala isso com clareza. Ele diz o seguinte, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã ou inútil. Trabalhei muito mais do que todos eles, porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. De modo que quando o apóstolo Paulo fala em se gloriar, em se alegrar, em se vangloriar, não vanglória, mas se apresentar a Deus com alegria por apresentar os frutos, ele está, de certa forma, em última instância, apontando para Deus, dando a glória a Deus que o usou como instrumento nas mãos dele para obter esse fruto. E na percepção dessa situação, de que ele seria cobrado, o apóstolo Paulo, então, ele é motivado para trabalhar muito mais, com muito mais zelo. E é isso que ele fala, as imagens que ele usa aqui nesse verso indicam isso. O apóstolo Paulo fala em correr em vão, em se esforçar inutilmente, correr, esforço, trabalho, uma corrida. Essas são ilustrações que o apóstolo Paulo usava com frequência para demonstrar ou para falar do seu ministério. Seu ministério era labuta, era esforço. Era com suor, era com dedicação, era acordar cedo, dormir tarde, se esforçar, batalhar por um trabalho de desgaste físico, mental, espiritual. E de fato assim era o trabalho do apóstolo Paulo, não era? Ele não parava, ele não descansava. Esteve em naufrágios muitas vezes, foi açoitado, com chibatadas nas costas, mais de uma vez, apedrejado, dado como morto.
incansável, viajando, ministrando às igrejas, escrevendo cartas, orando, pregando a palavra, em tempo, fora de tempo. De fato, aqui estava um homem que suava a camisa, sabendo que ele seria cobrado no dia de Cristo. Sabendo que ele precisava prestar contas ao Senhor do que ele fez, dos dons e talentos que lhes foram confiados. Ele fala também que a vida dele é como a de um corredor. Paulo corria para obter um prêmio e um corredor não pode parar. Alguém que corre uma corrida não pode parar, descansar, não pode fazer uma pausa, senão ele é vencido. Senão os oponentes vão passar na frente, mas Paulo não, ele corre. E a corrida de um ministério pastoral não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. Uma maratona que dura toda a vida, que não dá descanso, que exige não só uma força física, mas uma força mental. Aqueles que correm maratona precisam lutar com o corpo e com a mente. É um trabalho mental para não desistir, para perseverar, para cruzar a linha de chegada. E o apóstolo Paulo fala assim, então: haverá um dia de Cristo. Haverá o dia que Cristo irá voltar, onde ele vai estabelecer um tribunal. Eu aparecerei diante dele. Eu quero me apresentar como um corredor. Eu quero me apresentar como um trabalhador dedicado, que trabalhei, que suei a camisa para o seu reino. E ele corria, não à toa, não sem meta, mas prosseguia para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Mais à frente, escrevendo aqui nessa própria carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem que tinha estratégia, não fazia as coisas à toa. Ele tinha um alvo, e o alvo dele era ser honrado por Cristo naquele grande dia. Era receber o louvor de Cristo, servo bom e fiel, entra para o descanso do seu Senhor. Era se gloriar na graça de Cristo que trabalhou nele, por ter sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E por isso ele trabalhava, para ver frutos, para ver uma igreja saudável, fortalecida na fé, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. E aqui, meus irmãos, eu já paro e faço algumas aplicações. Primeiramente para os líderes da igreja. A mim, ainda como licenciado, futuro pastor. Os presbíteros aqui conosco, talvez futuros presbíteros, diáconos. Aqueles que são líderes na igreja, como o apóstolo Paulo, que tem a responsabilidade de cuidar da igreja, de edificar a igreja. Se é Paulo que é Paulo, Paulo, o grande apóstolo que trabalhou mais do que todos, tinha preocupação do que ele apresentaria no grande dia, no tribunal de Cristo. Então eu pergunto, onde está a nossa preocupação? Onde está o resultado do nosso trabalho? Temos algo a apresentar? Teremos motivo do que se orgulhar? Não por nós, pela graça de Deus em nós, mas teremos motivo para se orgulhar, para se gloriar. Aqui está os filhos que tu me deste, os parcos resultados que o Senhor me usou. Mas estamos nos esforçando para apresentar isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Ore por nós. Estamos longe disso, de ter essa dedicação, de ter essa consciência clara para trabalhar pelas almas que aqui estão. Que o Senhor nos abençoe assim. Mas também, meus irmãos, uma aplicação para a igreja. Porque Paulo aqui, tiramos a aplicação da vida dele, mas ele escreve para a igreja. Para que os filipenses tivessem a motivação de se santificar, para que eles pudessem ser frutos na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Para que Paulo tivesse algo do que se gloriar. Então ele fala, por favor, se santifiquem. E então fala toda a igreja aqui, estamos nos santificando. Estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, para que o nosso pastor tenha algo do que se gloriar. É até bom que ele não está aqui hoje, não está ouvindo, mas sabemos que em breve ele irá se aposentar.
Em breve, em certo sentido, podemos dizer que o caráter oficial do seu trabalho como ministro terá findado. Daqui a pouco tempo. E eu lhe pergunto, quando o nosso pastor cruzar a linha de chegada, será que a IPHR, a nossa igreja, será um motivo para ele se orgulhar? Ou terá ele a sensação de que correu em vão? De que se esforçou inutilmente? De que se dedicou, deu a sua vida, a sua saúde, em prol de uma igreja? E onde estão os frutos? Meus irmãos, vamos aqui, como ovelhas do nosso pastor, ler esse versículo, como se ele estivesse escrevendo para nós, como se ele estivesse dizendo: IPHR, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que no dia de Cristo eu tenha do que me gloriar, de que não corri em vão, de que não me esforcei inutilmente. Será que podemos ser isso para ele? Ah, meus irmãos, eu apelo, como o apóstolo Paulo apelou aqui, para a alegria do nosso pastor. Mais um argumento. Há muitos a apresentar, mas aqui mais um, para a alegria do nosso pastor. Vamos fazer votos de santidade. Fazer votos sérios e determinações solenes para nos dedicarmos totalmente a Deus e à santidade. Para que no dia de Cristo ele possa se orgulhar de que não correu em vão, de que seu esforço não foi inútil, mas de que aqui está os filhos que ele lhe deu. Então, meus irmãos, algumas aplicações. Vamos ser unidos. Vamos acabar com as divisões. Que tristeza para um pastor aposentar em uma igreja desunida, que não se ama, que não se considera, como diz o apóstolo Paulo, cada um, uns aos outros, superiores a si mesmo. Vamos evangelizar mais. Nosso pastor fez as biblinhas. Isso fala que ele deseja muito mais o Senhor Jesus Cristo, mas o pastor tem nos instruído para que evangelizemos, para que possamos distribuir as biblinhas. E eu falo, a começar de mim, vamos evangelizar mais. Vamos encher as reuniões de oração. Vamos vir aos cultos durante a semana, que estão, ao que me parece, cada vez mais vazias. Vamos orar por avivamento. Vamos não dar descanso ao trono de graça. Vamos orar, jejuar, viver com dedicação ao Senhor. Vamos cantar os salmos com grande voz e com grande alegria. Os cultos sejam testemunhos de que há um Deus em nosso meio, não só na pregação, mas nos louvores atuados. Ah, que alegria será o coração do nosso pastor. Terá motivo do que se orgulhar no dia de Cristo, vendo uma igreja que canta salmos, como lemos na confissão, com gratidão no coração. E isso transborda, e isso fica aparente. Vamos ler os puritanos. Temos sido ensinados há tantos anos de que uma igreja deve ler o grande legado que foi deixado para nós de pastores e ministros altamente piedosos, que viveram uma época de grande bênção da parte de Deus e nos deixaram um legado de grandes livros, materiais para nós lermos, estudarmos e crescermos espiritualmente. Debaixo da instrução desses grandes mentores da fé, vamos ler livros, vamos ler os puritanos, vamos adorar a Deus com temor e reverência, vamos ser diligentes no culto, observar os horários, vamos fazer resoluções de viver para Deus. Enfim, vamos passar a obedecer aquilo que temos sido instruídos. Vamos de fato desenvolver a salvação com temor e tremor, para que no dia de Cristo o nosso pastor tenha do que se orgulhar, do que se gloriar, de que não correu em vão e não trabalhou inutilmente. Mas isso, meus irmãos, em segundo lugar,
é importante não só para que ele tenha motivo para se orgulhar e se gloriar na presença do Senhor, mas para nós mesmos. Porque assim como as obras de Paulo e por extensão de todos os ministros do Evangelho serão avaliadas pelo Senhor Jesus Cristo, também as nossas serão. O Senhor vai cobrar de que maneira temos tratado os sermões. Se entra por aqui e sai por aqui, ou se desce para aqui, ou se vão para as mãos, ou se implementamos, ou se esquecemos, ou se damos a mínima, ou se cochilamos e não prestamos atenção. O Senhor pedirá contas de que maneira temos vivido, temos respondido aos meios de graça. Talvez alguns pensem assim: o que importa é a fé. Afinal de contas, é pela fé que estou unido a Cristo. E pela fé, como falamos na nossa introdução, temos imputado sobre nós a justiça de Cristo. Obviamente, eu preciso viver em santidade, porque sirvo a um Deus santo, mas aquilo que faço aqui, na verdade, não tem tanta relevância no porvir. O mais importante é a fé, e de fato é. A fé que vai definir o seu destino eterno, se é para a direita, ou se é para a esquerda, se é para o inferno ou se é para o céu. Se é no meio dos lobos, dos bodes, ou se você está com as ovelhas. Mas as nossas obras, meus irmãos, têm impacto na eternidade. Aquilo que fazemos aqui vai ter alguma relevância na vida eterna. Não pense que o modo como você viveu, ou o modo como você respondeu aos meios de graça e às oportunidades que o Senhor lhe deu, não importarão em última instância nos céus, importarão sim. Podemos dizer 3 coisas a respeito disso. Podemos dizer com certeza que Deus, naquele grande dia, avaliará as nossas obras. A sua vida será avaliada na presença de Cristo. Vamos ver algum texto aqui, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, a partir do verso 12, abra comigo, acompanhe a leitura. 1 Coríntios 3, a partir do verso 12, diz assim: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ou feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia de Cristo a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Naquele dia, o Senhor irá nos passar pelo fogo. A palha vai se queimar. O que é ouro permanecerá. O que é pedra preciosa ficará. O que é madeira, feno, palha, o que não presta, ficará para trás. E o Senhor Jesus Cristo disse: entesourai nos céus, acumulai tesouros nos céus, onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói e come. A sua vida é puramente palha? Você está empenhado em se acumular de ouro, pedras preciosas, para que naquele grande dia, quando passar pelo fogo, pouco se queime, todo mundo terá algo para queimar. Todo mundo tem palha aqui. Mas estamos buscando ouro, é esse o foco. Deus avaliará as nossas obras. Mas mais do que isso, Deus louvará as suas obras. Ai, que grande expectativa! Receber o louvor do próprio Deus. Veja comigo, Mateus 25. Mateus 25, verso 34 e 37 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro
e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. O Senhor louvará as suas obras. Meus irmãos, nós cobiçamos tanto o louvor dos homens, não é? É da nossa natureza pecaminosa. Nós tememos os homens e queremos ouvir elogios, queremos ter a aprovação dos homens, cobiçamos isso. Será que cobiçamos o louvor de Deus? Ele avaliará e ele louvará as nossas obras publicamente. Aquilo que é feito às escuras, aquele sacrifício pela fé que você faz que ninguém vê, aquele ouro que você tem escondido talvez num cofre que ninguém sabe, Deus trará à luz, manifestará e louvará. Não para nos orgulharmos por nós mesmos, para pegarmos a coroa, lançar aos pés de Cristo e reconhecer que tudo é graça, mas teremos esse encontro maravilhoso. Mas em terceiro lugar, ele avaliará, ele louvará. E talvez aqui o mais encorajador, ele recompensará as nossas obras. Deus recompensará as nossas obras. Mateus 25, esse mesmo capítulo, no verso 21, nós lemos assim: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que é fiel receberá recompensas. 1 Coríntios 13, que lemos também, 14 e 15, diz assim, continuação daquela passagem onde o apóstolo Paulo fala que pereceremos ou compareceremos perante o tribunal de Deus, no verso 14 e 15, ele diz, 1 Coríntios 3, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse será, em outras palavras, recompensado da parte de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos que recompensa é essa. Nós não temos ideia exatamente o que é que o Senhor tem reservado para nós. Mas certamente é precioso. Se vem de Deus, vale a pena. Se Deus promete que irá recompensar as suas obras, ao receber a recompensa e olhar em todo o seu sacrifício, você dirá, deveria ter me sacrificado muito mais, porque vale a pena. Ah, louvado seja Deus, porque fui fiel no pouco e sobre o muito me colocou, que recompensou as minhas obras, que não é injusto para ignorar aquilo que temos feito, como lemos em Hebreus. O dia de Cristo virá. O que você tem para apresentar? Você, assim como o apóstolo Paulo, está preocupado, preeminentemente preocupado, ordenando a sua vida de tal modo a ter algo para se orgulhar? Para que naquele grande dia você pense, não viver em vão, não desperdicei minha vida, eu falo aos jovens, não desperdice a sua juventude, não desperdice o vigor dos seus dias, para que não venham os dias maus e não digas, não tenho neles prazer. Não corra em vão, não desperdice os dons e talentos que o Senhor tem dado. E entesoure para os céus. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Não meça esforços. Não pense que talvez não valha a pena, mas crucifique a sua carne. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e o Senhor o exaltou sobremaneira, e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Embora não receberemos esse nome, porque esse nome é dele, o mesmo princípio se aplica a nós. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará em todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo aqui aplica a vida da igreja. O que ele quer é que a igreja viva em união, que abandone a murmuração, que abandone a discórdia, que vivam em unidade, que se considerem uns aos outros superiores a si mesmo,
que você busque o interesse do outro e não somente o que é seu. Que evode e sinte, que pense concordemente no Senhor. Talvez podemos aplicar aqui, se essa é a nossa necessidade. Morrer pelo irmão, viver pelo irmão, se humilhar na presença do irmão, é entesourar nos céus. É aguardar a recompensa da parte de Deus. E se você é alguém ganancioso, eu lhe digo, tem uma ganância celestial. Cobice o que é real, o que não perecerá, o que o fogo não irá queimar. Cobice tesouros nos céus. Mas em último lugar, meus irmãos, aqui mais brevemente, nós vemos nos versos seguintes que o apóstolo Paulo vai mais além. No verso 16 ele fala a respeito de correr e se esforçar, e ele questiona: eu não quero me esforçar em vão, eu não quero correr em vão ou me esforçar inutilmente. E talvez alguém pensasse, o apóstolo Paulo talvez esteja aqui murmurando um pouquinho, falando do seu trabalho, que ele não quer que seja desperdiçado. Mas para salvaguardar esse pensamento, de que alguém poderia achar que o apóstolo Paulo está aqui murmurando, o apóstolo Paulo acrescenta os versos 17 e 18. Ele diz o seguinte: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Trabalhar e correr incansavelmente no apostolado cristão é de fato um sacrifício. E a vida cristã, não só a vida ministerial, mas toda a vida cristã, ela é um sacrifício. O corredor precisa gastar toda a energia do seu corpo para cruzar a linha de chegada. O trabalhador precisa labutar com diligência, com suor, com dedicação para cumprir a tarefa de forma apropriada. Porém, diz Paulo, não pense que isso me traz pesar. Não pense que eu estou amargurado. Não pense que eu estou preocupado. Eu não estou amargurado, diz Paulo. Eu não estou murmurando, eu não estou ressentido. E a prova disso é que até mesmo que eu tenha que dar a minha própria vida sobre o sacrifício da sua fé, ó igreja, que eu a tenha que derramar por libação, eu me alegro, diz Paulo. Paulo então está dizendo aqui que a sua disposição é para que ele seja um alegre, um contente e satisfeito mártire pelo bem da igreja. Mártire pelo bem da igreja. A figura aqui que ele usa, meus irmãos, é a figura da libação. Mesmo que eu seja oferecido por libação. O que é libação? Libação, meus irmãos, era um ato religioso, uma espécie de rito, praticado pelos judeus, mas também pelos gentios, pelos gregos, de se pegar um líquido precioso, não água, mas talvez um vinho, algo de grande valor. E ao invés de consumir, usar aquele benefício, aquilo que é precioso em benefício próprio, ele é derramado ou no chão, ou por cima de um sacrifício, como sendo uma entrega ao Senhor. Eu derramo aquilo como uma oferta ao Senhor, eu derramo, ou seja, eu não vou consumir, eu não vou receber para mim, mas eu vou entregar ao Senhor. Por exemplo, nós lemos em Números a respeito desse rito. Números 28, verso 7, os irmãos podem acompanhar comigo, diz assim: a sua libação será a quarta parte de um hin para o cordeiro no santuário. Oferás a libação de bebida forte ao Senhor. Ou seja, pegue um vinho precioso, e derrame ao Senhor por libação, junto com o cordeiro. E isso o Senhor recebe como uma oferta que lhe é agradável. Paulo então usa essa metáfora da libação derramada para se referir à sua própria vida como sendo derramada, isto é, morrendo mesmo. Isso fica mais evidente em outra carta, em 2 Timóteo 4, 6, onde ele fala: quanto a mim, estou pronto.
ou já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Ele fala da sua vida que partiria, que o seu tempo aqui na terra já estava se esgotando, e ele se refere a isso como sendo oferecido a Deus por libação. E Paulo estava aqui, os irmãos devem se lembrar, preso em Roma, aguardando o julgamento da sua situação, do seu caso, e era uma grande chance, havia uma grande probabilidade de que Paulo fosse condenado, de que Paulo fosse, talvez, decapitado, essa era a morte. E aqui há uma figura muito gráfica da sua cabeça sendo arrancada e do seu sangue derramando sobre o chão como libação ao Senhor. Ele pega essa figura para se referir ao risco ou à probabilidade que ele tinha de morrer pela fé. E Paulo diz, então, eu não me entristeço com isso. Ainda que minha cabeça seja arrancada, meu sangue derramado no chão, eu considero isso como libação ao Senhor, adoração ao Deus, a serviço da vossa fé. Veja, o que ele faz aqui, ele fala, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ou seja, os filipenses vivendo piedosamente para com o Senhor, desenvolvendo a salvação com temor e tremor, eles eram como que um sacrifício a Deus. Nessa mesma carta, mais à frente, se referindo a Epafrodito, que se sacrificou para levar um donativo até Paulo, Paulo faz referência a isso. No capítulo 4, verso 17 dessa carta, ele fala, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, veja, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Os filipenses estavam oferecendo sacrifício a Deus, agradável a Deus. Para com o apóstolo Paulo, eles eram generosos, donativos. Paulo queria que esse sacrifício aumentasse, que eles vivessem em união, e o apóstolo Paulo fala, eu estou pronto para ser derramado sobre esse sacrifício. Em outras palavras, ainda que eu tenha que dar a minha própria vida para ver vocês, filipenses, sacrificando ao Senhor, servindo ao Senhor em favor da sua fé, eu me alegro. A minha morte não é em vão. Não é desperdício morrer por Cristo, se o que eu estou vendo é serviço a Deus. Se o que eu estou vendo é fé sendo trabalhada. Não, meus irmãos, não pense que minha vida será desperdiçada. Eu me alegro. Longe de ser um desperdício, o motivo de tristeza, Paulo enxergava a possibilidade de morrer pela fé como motivo de alegria. Em outros lugares, o apóstolo Paulo falou sobre isso em Atos 20, 24, ele fala, porém, nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Em 2 Coríntios 12, 15, ele fala, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É mais ou menos como uma mãe, não é? As mães, eu cito as mães porque as mães são mais dedicadas do que os pais, em geral. As mães sofrem para cuidar desses pequeninos. Ah, como sofrem. O trabalho é ingente. O trabalho é duro. É um sacrifício. E por vezes parece que é um se derramar como libação para cuidar da prole. Mas elas se alegram. Aquela expressão é bem verdade, não é? Criar filhos é padecer no paraíso. É sofrer, é labutar, é correr. Mas com alegria. Não é em vão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo então é assim que eu encaro o ministério. É assim que eu encaro a vida cristã. Vale a pena. Vida de igreja é padecer no paraíso. Às vezes é difícil, não é? Convívio com os irmãos. Embates, lutas, falta de paciência. Vale a pena. Derramar a sua vida por libação ao Senhor.
ainda que isso seja literal. Ainda que tenhamos que morrer. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de concluir então com algumas aplicações. Primeira delas, você está pronto para se encontrar com Cristo? Tanto com fé e com obras? Você está pronto para saber, estou unido a Cristo pela fé e a sua justiça é minha, mas também vivi e labutei para ter ouro para apresentar ao Senhor Jesus? Para que você naquele dia não pense que correu em vão? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele fala aquele verso que muitos sabem de cor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Pelas misericórdias de Deus? É assim, meus irmãos, vamos ser sinceros, estamos prontos? Que todos esses argumentos lhe deixem sem palavras e prontos para agir. Não basta ouvir, é preciso ser praticante da palavra. Não meramente ouvintes, mas operosos praticantes. Só assim você estará edificando a sua casa sobre a rocha, diz o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. Em segundo lugar, meus irmãos, como aplicação, devemos também aprender com a disposição do apóstolo Paulo de que vale a pena morrer pelo serviço da fé. Não meramente a sua fé, mas pela fé dos irmãos. Vale a pena morrer. Quão distante está longe disso, da nossa realidade. De pensar assim. De que vale a pena morrer para os irmãos da fé. Quero dar apenas um exemplo da história. Na Europa, Inglaterra, Londres, no século XVII, precisamente no ano de 1665 e 1666, a Inglaterra e boa parte da Europa foi afligida com aquilo que chamamos de a Grande Praga. Peste bubônica matou aos milhares, cenas horríveis, mortes de embrulhar o estômago. E ao acontecer aquilo, naquela região, era uma praga localizada, muitos que tinham condições fugiram. Reis, Carlos II, rei da Inglaterra, prontamente fugiu, ou preservou a sua vida, saiu. Outros ricos, homens abastados, fugiram e saíram. Muitos ministros, clérigos, pastores da igreja da Inglaterra, anglicanos, fugiram. Mas teve um grupo de homens que ficaram. Homens que alguns anos antes, 1662, foram expulsos da igreja porque pregavam de acordo com a sua consciência a palavra de Deus. Esses eram os puritanos. Eles ficaram para ministrar aos doentes, para que eles não ficassem sem o consolo das palavras de Deus, da palavra de Deus. O que aconteceu é que alguns deles, de forma totalmente esperada, calculada, contraíram a doença e vieram a morrer por si mesmos. É dito que os ministros ruins sobreviveram e os bons padeceram, porque deram a sua vida para que os doentes não ficassem sem o consolo da palavra. 1 João 3,16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não foi um exagero do apóstolo Paulo. Talvez você pense, era o apóstolo Paulo, ministro. Eram os puritanos. Ministros também, homens tinham uma responsabilidade. Mas eu vou ler de novo.
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tá longe, né? Todos nós deveríamos corar de vergonha. Começar de mim. Deveríamos orar mais, meus irmãos. Deveríamos buscar a Deus. A reunião de oração aqui era para estar abarrotada de gente. Porque, seguindo a lógica inversa desse texto, se não estamos prontos a dar a vida pelos irmãos, mas desprezamos os irmãos, então não conhecemos o amor de Deus. A lógica é simples, é apontada pelo apóstolo João. Isso deve nos preocupar. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida individual. Você não tem fé por si mesmo, ou para você mesmo e acabou, e talvez pela sua família, ou para o seu círculo de amizades. A fé cristã, Deus estabeleceu qual é o escopo. É a igreja. É a igreja. E se tem gente aqui que você não gosta, saiba, Deus ama. E ela está aqui porque Ele quis que estivesse. E a sua fé está ligada à fé do irmão. Você não pode se desassociar dele. Você não tem que apenas tolerar o irmão. Você não tem apenas que suportar o irmão. Relacionamento superficial. Mas estar pronto a dar a própria vida. A derramar a sua vida por libação sobre o sacrifício e serviço da fé. E se alegrar. E se congratular. Pois ele diz aqui no verso 18. Assim vós também, filipenses. Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em último lugar, meus irmãos, como não podemos mencionar, Cristo Jesus. Ele é a suprema oferta de libação que foi derramada, não foi? Ele é a libação mais doce. Ele é o líquido mais precioso que foi derramado por libação na presença de Deus para o serviço e sacrifício da nossa fé. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Isaías 53 fala a respeito de Cristo e da sua abordagem para com a vida e a morte. Diz o seguinte, verso 12 de Isaías 53. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, em libação. Derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Mas um verso antes diz o seguinte, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como o apóstolo Paulo diz aqui, porém num grau infinitamente maior. O apóstolo Paulo tem alguns frutos para apresentar. Nós, muito menos do que o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus tem todas as vidas de todos os seus eleitos para se gloriar na presença de Deus. Ele verá o fruto, penoso trabalho da sua alma e se congratulará, e se alegrará, e ficará satisfeito. Como permanecer indiferente diante do Senhor Jesus Cristo? A vida dele não foi desperdiçada. O Senhor Jesus Cristo não correu em vão e nem se esforçou inutilmente. O apóstolo Paulo, à luz do exemplo de Cristo, não quer correr em vão e nem quer se esforçar inutilmente. E você? Qual o rumo da sua vida? Desperdiçando com aquilo que é palha?
devemos buscar o Senhor Jesus. Fé nele e imitar a ele. Abraçá-lo e segui-lo. Olhar para a sua cruz e tomar a sua cruz. E viver plenamente para ele em todas as coisas. Só Deus pode fazer isso. Que ele opera em nós, meus irmãos, aquilo que Paulo disse alguns versículos antes. O querer e o realizar. Porque de nós mesmos estamos muito longe. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra sobre as nossas vidas.